Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Leituras Conectivas. Hoje você vai conhecer 2 livros. E você vai conhecer assistindo a apresentação e participando de um debate. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho do Leituras Conectivas. Cris e Elisete, só confirma para mim, está aparecendo o slide aí, né? Não. Tá não? Sônia, o slide? Bom, então, espera aí. Agora apareceu. Ok, apareceu o slide? Sim. Ok. Ok. O Leituras Conectivas, gente, são insights que nós temos para fazer mais e melhor, de forma ágil e inteligente. A proposta e o propósito do Leituras é exatamente trazer ideias, sugestões, recomendações, insights, a partir de livros que a gente apresenta de forma condensada, a gente tira a essência do livro e que você possa usar na sua vida pessoal e profissional. Afinal de contas, existem tantos livros bons e nós não temos tempo, né, muitas vezes, condições de ler tudo aquilo que a gente gostaria. Então, você, meu amigo, minha amiga, que está chegando aí, que está participando, seja muito bem-vindo. Agradecemos sua participação, convidamos para quem ainda não fez inscrição no canal do YouTube, que o faça agora, até porque é a maneira que você vai ter para participar dos debates e trazer seus comentários que vão ser colocados na segunda parte principal aqui do nosso evento. Outra coisa que o Leituras Conectivas proporciona é que muitas vezes as pessoas leem um determinado livro e a leitura é uma coisa meio individualizada, né? E você lê um livro e tem vontade de alguém com quem você possa debater, pois o Leituras Conectivas também proporciona isso. E uma coisa maravilhosa, e aqui eu rendo minhas homenagens ao nosso assistente número 1, Basílio Dagnino, que tanto nos cobrava da presença feminina no Leituras Conectivas. Dagnino, então, para você, né, e para todos que estão na audiência, hoje nós estamos com a presença feminina de Ana Cristina Limon de França, que vai apresentar o livro do Mia Couto, Cada Homem é uma Raça, e Elisete Pagano, que vai apresentar o livro 5 Mentes para o Futuro, do Howard Gardner. Então, deixa eu apresentar e introduzir as duas para vocês. A Elisete Pagano é engenheira química, iniciou sua carreira em 1984, assessorando em termos de qualidade e desenvolvimento de produto. Depois, em 98, ela fez uma mudança quando fundou a própria empresa de consultoria, a Inteligentia, e vem atuando desde então em consultoria e coaching, desenvolvimento humano e organizacional, com ênfase no pensamento sistêmico. Depois tem um mestrado em educação, especialização em psicologia junguiana, filosofia clínica, formação em coaching, planejamento estratégico de RH e engenharia da qualidade. Em 2015, criou a spin-off, uma startup, então também atua como empreendedora, e Elisete presta serviços voluntários há 12 anos. Então, Elisete, seja muito bem-vinda, é uma alegria muito grande ter você estreando aqui no Leituras Online. Boa noite, muito obrigada, Kleber, pelo convite. Boa noite, Cris, é um prazer dividir com você esse trabalho junto com o Kleber e espero que a gente consiga ser bastante útil, né, com os livros que nós vamos apresentar. Obrigado, Elisete, seja muito bem-vinda. Bom, a nossa segunda estrela da noite, Ana Cristina Limon de França, é psicóloga, atua como coordenadora na FIA, USP, é professora titular da FEA, também USP, ex-pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão da USP, é fundadora do Núcleo de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho, autora e consultora na área de gestão de pessoas e qualidade de vida no trabalho, membro da Academia Brasileira da Qualidade e Academia Paulista de Psicologia, membro fundadora da Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, participou do CCPL da Harvard Business School. Se vocês quiserem mais detalhes sobre o que é CPCL, vocês perguntam para a Cris no debate,
e participa da Rede Ibero-Americana de Psicologia Organizacional e do trabalho RIPOT e Rede Lusófona ALGA. Cris, seja muito bem-vinda, estou muito feliz também com sua presença hoje. Boa noite, Elisete, Kleber, Sônia, que está no back-office, e os colegas que se inscreveram para participar. Eu vi que tem pessoas conhecidas, a família está em peso também, além dos queridos colegas da ABQ. Espero que seja uma noite bem proveitosa e que a gente possa refletir e aprender bastante. Muito bem. Gente, como é que funciona o nosso evento? Nós vamos ter 4 momentos. A introdução, que eu estou fazendo aqui agora, né, do evento e das apresentadoras. O segundo momento, nós vamos ter a Elisete apresentando o primeiro livro. No terceiro momento, Ana Cristina vai apresentar o segundo livro. E o quarto momento, o mais importante, né, o debate, em que, mais uma vez, eu reforço o convite para que vocês façam seus comentários e coloquem as perguntas para uma apresentadora, para outra ou para as duas. Então, vamos começar o nosso evento, a parte de apresentações, com o primeiro livro, 5 Mentes para o Futuro. 5 Mentes para o Futuro é de autoria de Howard Gardner, que é professor de Cognição, Educação e Psicologia na Universidade de Harvard, autor de 30 livros traduzidos em várias línguas e artigos. Em reconhecimento às suas contribuições, recebeu diplomas honorários de 31 faculdades e universidades em vários locais do mundo. É considerado um dos 100 intelectuais públicos mais influentes do mundo e foi eleito membro da Academia Americana de Artes e Ciência, da Sociedade Filosófica Americana e da Academia Nacional de Educação, além da Sociedade Real de Londres para o incentivo às artes, manufatura e comércio. Então, vamos ao primeiro livro, com vocês, Elisete Pagano, falando do livro 5 Mentes para o Futuro. Deixa eu só trocar, então, aqui o slide. Acho que o seu slide, Elisete, já está na tela e já está no modo apresentação. Ok, Elisete. Olá, Kleber, está me ouvindo? Estão me vendo bem? Estou lhe ouvindo e está funcionando aqui a apresentação também. Beleza, maravilha, Elisete. Ótimo. Então, eu trago um breve resumo de um livro muito bacana, né? 5 Mentes para o Futuro. O autor, ele coloca que cada mente usa diversas inteligências e que essas mentes fazem as pessoas prosperarem. Ele também diz que essas mentes são as planejadoras de políticas, por isso que ele enfatiza a importância de cultivá-las. E as 5 mentes, elas já são valorizadas no mundo, mas desenvolvê-las não será mais uma opção. Isso ele deixa bem claro. Eu faço aqui um breve resumo das 5 mentes, né? E elas atendem o espectro cognitivo e o empreendimento humano. Então, a mente disciplinada, o foco é a disciplina. Com essa mente desenvolvida, o indivíduo escolhe e domina uma área do conhecimento, mantendo a educação continuada ao longo da vida. Isso é super importante. E o efeito da falta da mente faz com que as pessoas sejam incapazes de sucesso em qualquer local de trabalho exigente e elas ficarão restritas a tarefas inferiores. A mente sintetizadora, o foco é a síntese. E com essa mente desenvolvida, o indivíduo, diante da quantidade excessiva de informações, ele é capaz de resumi-las com precisão, de modo produtivo e proveitoso, e exige o pensamento interdisciplinar. O efeito da falta da mente é que as pessoas serão esmagadas por informações sem conseguirem tomar decisões criteriosas, tanto a âmbito pessoal quanto a âmbito profissional. A mente criadora, o foco é a criatividade. E com essa mente desenvolvida, o indivíduo propõe ideias novas, elabora perguntas desconhecidas e outras formas de pensar, chegando a respostas inesperadas. O efeito da falta dessa mente
é que as pessoas serão substituídas por computadores, afastando de si as pessoas criativas. A mente respeitosa, o foco é o respeito. E com essa mente desenvolvida, o indivíduo percebe e integra as diferenças entre as pessoas e grupos, e procura compreender os outros, favorecendo a união. O efeito da falta da mente faz com que as pessoas não sejam dignas de respeito por parte das outras, contaminando convivência no local de trabalho e nos espaços comuns. E, por último, a mente ética, onde o foco é a ética. E com essa mente desenvolvida, o indivíduo busca o trabalho bom e útil para a sociedade, construindo um local prazeroso de se viver. O efeito da falta dessa mente faz com que as pessoas criarão um mundo desprovido de trabalhadores decentes e de cidadania responsável. O autor também coloca que existe uma ordem para se desenvolver adequadamente essa mente. E ele pensa sempre no indivíduo que vem lá da fase escolar até o mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto importante é que exista o respeito. É necessário criar uma atmosfera de respeito pelos demais, facilitando o alcance dos objetivos educativos que estão por vir, né? O segundo foco educativo, após o respeito, é a introdução de uma disciplina, que no final do estudo fundamental é o momento adequado para que se adquira, né, as principais formas acadêmicas de pensar, escolhendo uma área do conhecimento de agrado do indivíduo. O terceiro momento é quando se introduz na educação a capacidade de síntese, né, com o pensamento interdisciplinar sendo ativado. E, por último, é a ética, porque ele já está pensando que esse indivíduo que foi educado, ele está entrando no mercado de trabalho, e ele precisa compreender as novas possibilidades no papel profissional e no exercício da cidadania. Ele também coloca que existem 4 passos para disciplinar a mente com uma disciplina. O primeiro passo é identificar os temas ou conceitos verdadeiramente importantes dentro da disciplina escolhida. Disciplina pode ser a engenharia, pode ser a arquitetura, pode ser a história, mas é o que for escolhido pelo indivíduo. O segundo passo é investir a quantidade de tempo de estudo significativo. E nenhum tema pode ser totalmente dominado a partir de uma única perspectiva disciplinar. O terceiro passo é abordar a disciplina de diferentes maneiras, por exemplo, relatos, debates, porque isso é importante para flexibilizar o modo de compreender, né? E o quarto e último passo é verificar se o uso da boa memória não está mascarando a compreensão. E isso tem que ficar muito bem definido. Quando ele fala na mente sintetizadora, ele dá um exemplo que eu trago para vocês pensarem junto, né? Ele dá o exemplo de um executivo recém-contratado que vai precisar liderar uma mudança e anunciar uma meta. E, para isso, a primeira iniciativa desse executivo tem que ser rascunhar a melhor síntese possível. E existem 4 componentes para que se construa uma síntese. O primeiro é definir o objetivo da mente sintetizadora. No caso do executivo recém-contratado, é revisar os erros dos últimos anos e implementar um plano corretivo, porque ele está substituindo alguém. Tá? O segundo é estabelecer um ponto de partida, porque a melhor compreensão sobre o que aconteceu na empresa, e ele precisa definir as opções viáveis. Ele coloca uma observação que permeia praticamente todo o livro dele, né? Mas ele diz assim, é muito importante escutar, observar, estudar, consultar muito e evitar críticas aos predecessores, porque foi onde ocorreram os erros, né? Foi com essas pessoas que os erros ocorreram. E, em terceiro, é gerar uma estratégia e um método de abordagem, considerando a compreensão do passado e o cenário competitivo atual, testando outros cenários.
Por último, ele diz, receber um feedback sobre a qualidade da synth, mas, infelizmente, isso praticamente não ocorre. O autor também, ele coloca o perfil dos criadores, né? Então, ele destaca o seguinte, né? Que os criadores, eles têm temperamentos e personalidade e postura bem, como é que a gente diz? Bem singulares, né? E eles falham com mais frequência e de modo dramático. São eternamente insatisfeitos com o trabalho, os padrões e as questões e respostas. Se lançam em direções desconhecidas e desfrutam ou aceitam ser diferentes. E quando há anomalia, não se intimidam com um problema inesperado. Historicamente, criadores famosos não gostavam de dançar conforme a música, descontentando as autoridades e retirando-se da escola cedo demais. Por isso que ele diz que outras mentes não estavam desenvolvidas, né? E na sociedade global atual, a criatividade é algo que se busca, se cultiva e elogia. Mas ele também diz que há uma forte tendência conservadora no humano e nas sociedades. E, atualmente, qualquer inovação pode ocorrer no mundo a qualquer momento. E ele cita tecnologias com êxito imediato que transformaram, né, o planeta. O telefone, o automóvel, avião, computador, videogames, internet. E ele também cita que os centros criativos vão ser cada vez mais intensos, né? E ele cita, por exemplo, o Vale do Silício. E esses centros criativos serão cada vez mais complexos por 3 fatores que ele coloca. O primeiro fator são as descobertas da biologia do cérebro e dos genes. O autor aborda a possibilidade de existirem genes responsáveis pelas personalidades e pelos temperamentos, permitindo conhecer parâmetros ligados à criatividade. O segundo fator é a inteligência artificial, uma simulação computadorizada do intelecto humano. Pessoas comprometidas com a atividade criativa usarão computadores ao modo de próteses intelectuais. E o terceiro e último fator é a advertência, né, do poder destrutivo da nanotecnologia, possível de ocorrer na engenharia genética e na robótica, exigindo ética e moral da vida social. Com relação ao respeito, ele também enfatiza muito a mente respeitosa. E ele diz, o respeito pelos demais deve impregnar toda a nossa vida. Ir além da tolerância, da mera tolerância e da atitude politicamente correta. E ele diz, nada pior do que o pseudo-respeito. Reverenciar os que têm mais poder e status e depreciar, desconsiderar, ridicularizar ou ignorar os menos poderosos. E concluindo, ele fala, com relação à mente ética, são necessárias vacinações periódicas, gerando anticorpos para o profissional se manter íntegro e bem motivado para realizar um trabalho bom e útil à sociedade, afastando-se dos exemplos negativos que oferecem trabalho antiético, altamente lucrativo e práticas laborais inadequadas. Eu agradeço pela atenção e ficarei à disposição. Ok, obrigado, Elisete. Deixa eu só trocar aqui minha tela, em seguida, para eu fazer. Então, obrigado, Elisete, muito bacana. Pessoal, se você gostou do livro, se você gostou da apresentação, dê o seu like aí, e está aberto para que a gente vá colocando aí as perguntas, tá? Em seguida, eu já vou monitorando aqui para a fase dos debates. O nosso segundo livro de hoje, então, Cada Homem é uma Raça, né, do Mia Couto. É um livro de contos. Então, hoje nós temos um desafio no Leituras Conectivas, um livro de contos, né? A Ana Cristina se propôs enfrentar esse desafio aí e vamos ver como é que vai acontecer a coisa. O Mia Couto, gente, é escritor, poeta, biólogo e jornalista moçambicano. Na verdade, Mia Couto é o pseudônimo de Antônio Emílio Leite Couto, né?
nascido em Moçambique, ganhador do prêmio Camões de 2013, e dentre muitos prêmios literários com os quais foi agraciado, está o prêmio Neustadt, tido como o Nobel americano. E uma observação é que o Couto e o João Cabral de Melo Neto foram os únicos escritores da língua portuguesa que receberam tal honraria. Então, conosco agora, a segunda estrela da noite, Ana Cristina, apresentando o livro Cada Homem é uma Raça. Eu vou trocar aqui, Ana Cristina, o slide. Deixa eu projetar o seu. Pronto, já está na tela e já está no modo apresentação, não é isso? Um minutinho. Pronto. Ana. Estou aqui. Pronto, bacana. Está me ouvindo bem? Isso, agora sim. Agora eu estou com som. Maravilha. Isso. Bom, boa noite novamente. É um prazer estar podendo conversar nessa combinação do Gardner, né, a questão das mentes, e a literatura moçambicana do Mia Couto, que traz cenários psicossociais bastante interessantes. Então, essa apresentação são cenários e ambientes que nos levam a refletir e aprender sobre os desafios da condição humana, e sempre tão diversificados, mágicos, e a oportunidade da gente crescer como o outro e sendo o outro, né? Então, nós temos aqui o primeiro slide. Eu não sei se eu acertei aqui a mudança, Kleber. Não, está no primeiro ainda. Está no primeiro ainda. Ele não está respondendo no Enter. Experimenta na seta da direita. Na seta da direita que eu estou. Ele não está respondendo. Deixa eu ver aqui. Isso. Vamos compartilhar novamente. Tá bom. Essa é uma das vantagens, gente, de fazer ao vivo. Agora foi. É que agora está a tela inteira, agora já não estou... Deixa só eu... mas não está aparecendo aqui ainda não, né, Cristina? Não está. Não. Você precisa compartilhar. Então, vamos voltar. Tá. Share. E todo... o nosso produtor, Kleber, é de um cuidado, de uma coisa muito chegou interessante. Aqui, tá? Chegou aqui, ele está no modo edição, você vai precisar colocar novamente no modo apresentação. Pronto. E agora foi? Experimente para o segundo slide. Sim, pronto, está funcionando. Beleza. Então, estamos aqui, obrigada, tentando fazer uma breve apresentação dessa obra que é riquíssima e que traz 11 contos do Mia Couto. Ele tem dezenas de publicações, e o texto, né, é a poesia em prosa, né? Então, ele apresenta um a um vivências humanas através de personagens quase reais no ambiente da cultura moçambicana. Então, nós trouxemos pequenos recortes desses 11 casos, sendo que 3 serão um pouco mais detalhados para facilitar, inclusive, toda a discussão das leituras conectivas. Algumas indagações gerais sobre esses contos. Como ficou cego o pescador? Por que a Rosa Caramela enlouqueceu? O que aconteceu com o passarinheiro? Uma princesa russa em Moçambique? Nesse singular volume de contos, é a apresentação do editor, o Mia Couto nos brinda com sua prosa repleta de poesia, em que esses e outros personagens surpreendentes, como nós vamos ver em breves cenários, povoam histórias delicadas, encantadoras, pela beleza que transborda mesmo das situações mais trágicas. São histórias que envolvem resiliência, transformação, reflexão e identificação. Então, nós vamos fazer o destaque dessas 11 histórias em 3. Na Princesa Russa, os russos viveram em Moçambique, muitas histórias ali deixaram, o pescador cego, e Sidney, na barbearia de Felipe Beru, que é um típico nome moçambicano local. A Rosa Caramela. E neste conto, o Mia Couto relata os dissabores de uma mulher corcunda
que enlouqueceu depois de ter sido abandonada ao pé do altar. Então, o grande sonho do momento, né, da vida, do casamento, da cerimônia, se transforma em um grande pesadelo que ela carrega nas suas costas, com uma grande implicação sobre os desafios, os problemas, das frustrações e necessidades e das fantasias e dos sonhos de cada um. O segundo conto, o Apocalipse do tio GQ, um dos destaques se refere à memória, um fator importantíssimo na vida de cada um. Um dos trechos mais interessantes agora, quando desembrulho minhas lembranças, eu aprendo meus muitos idiomas. Nem assim me entendo, porque enquanto me descubro, eu mesmo me anoiteço. Fosse haver coisas só visíveis em plena cegueira. Este é um relato bastante importante sobre, muitas vezes, a cegueira, que na verdade é a volta para o autoconhecimento. O outro, Rosalinda a Nenhuma. Esse conto é sobre a viúva Rosalinda, que engordou por desleixo, esqueceu de si mesma depois da morte do marido. A submissão e o desejo de ser amada de Rosalinda a fez aguentar tudo. O amor, que não é amor, é outra coisa, nem menos saudável. Aqui eu agradeço a Sônia, todo o apoio que ela deu na preparação de vários slides das imagens. Sem esse back-office, a gente não teria a oportunidade da qualidade dessas imagens. Um outro conto, Embodeiro, que sonhava pássaros. Ele, inclusive, abre o livro de contos do Miyakoto. E, dessa forma, inquirindo sobre a sua raça, respondeu: a minha raça sou eu, João Passarinho. Convidado a explicar-se, acrescentou: minha raça sou eu mesmo. A pessoa é uma humanidade individual. Cada homem é uma raça, senhor polícia. É a grande reflexão sobre a individualidade e a universalidade. Cada ser humano representa toda a sua universalidade. E as implicações dessas duas dimensões na vida de cada um, na sociedade e nas comunidades. A Princesa Russa é um conto dramático, com muitos elementos dos desafios das questões de raça, das questões de cultura. E aqui eu recortei os seguintes pontos. Duarte Fortin, que era um negro nativo, ele vai confessar com o padre, depois de muitos anos, e conta sua saga romântica com Nádia, a princesa russa, de pele branca. Fortin foi encarregado dos empregados desse casal russo, que exploravam uma mina de ouro em Manica, que é uma região de Moçambique. Nesses tempos antigos, Nádia aproximou-se de Fortin, que o acompanhava para conhecer as ruas fora da sua casa, enquanto o marido estava fora. Houve uma segunda queda da mina de ouro que eles exploravam. Muitos morreram, e a princesa russa, a Nádia, dramaticamente quebra seu relógio de cristal e outras peças de vidro, como manifestação da tristeza imensa de ver os trabalhadores mortos na mina. E ela caminha descalça sobre esses cacos de vidro. E, a partir daí, ela adoece e, ao mesmo tempo em que ela adoece, ela começa a escrever cartas para o seu grande amor que estaria na Rússia, que era o russo Anton. E essas cartas o Fortin nunca entrega. Ele sempre respeitou a Nádia, havia uma relação de afeto muito intensa, muito romântica, e, ao final, quando ela está prestes a morrer pelo adoecimento, pela depressão, ela diz que o grande amor está chegando, o Anton, e pede para o Fortin levá-la à estação. Ele a leva para um outro lugar, e lá eles têm uma aproximação romântica. O autor não detalha o que acontece, mas de toda forma algo intenso. E uma das coisas mais bonitas nesse relato é essa combinação das peles. Ele se sentindo na pele dela, como branco, e imaginando que ela estaria na pele dele como negro. De novo, o homem, o ser humano, interagindo com as suas marcas e com as suas culturas. E
essa lembrança, esse relato diante do confessionário, faz com que ele tenha consciência de que ele se sente sempre acompanhado por essa princesa russa de pele branca do seu lado esquerdo. O outro conto, do pescador cego, ele relata que o nosso Mazembe se perdeu nos seus 100 fins do mar, num dia de pescaria. Ele conta também como o Mazembe ficou cego. Enquanto o Mazembe estava perdido nesses 100 fins do mar, passaram as horas chamadas pelo tempo. E ele se percebeu sem rede e nem reservas de alimentação de nada. E eis que ele sentiu a suave mão tocando-lhe os ombros, que ele imaginou ser sua mãe, Salima. Neste momento, ele ouviu uma voz, que venha, eu fiz lá existe uma embarcação para você, venha buscar, que aqui você vai estar socorrido. Desde então, ele sempre volta àquele pedaço do rio para buscar seu rosto completo, através de gerações e gerações de ondas. Então, toda a experiência que ele vivenciou perdido no mar, ele recupera na experiência de afeto com a Salima, que é a mãe dele. Outro relato, outro conto é o ex-futuro padre e sua pré-viúva. Fala do menino Benjamin, o catequese, que vivia na igreja e nem queria brincar. Era um aprendiz dedicado, queria ser padre. Cresceu e aparece Anabelíssima. Ela não queria nenhum outro, só o recatado Benjamin. Ela dava em cima do moço, mas ele resistia sob os olhos incrédulos dos homens da cidade. E aí os grandes desafios das vocações, das escolhas e dos afetos. Mulher de mim. Aqui a questão da diversidade de gênero e a complementariedade entre as questões femininas e masculinas. E um provérbio moçambicano diz, que consta no livro do Nia Couto, o homem é o machado, a mulher é a enxada. Então, essa combinação e essas experiências demonstram a complementariedade e a diversidade da condição humana. O outro conto fala sobre a lenda da noiva e do forasteiro. O conto possui um tom de lenda sobrenatural. Um forasteiro chega com seu cachorro numa terra distante e provoca muita desconfiança. Na cultura local, os habitantes pensam, só uma mulher bela poderia acalmar o forasteiro. Pensaram, e de repente a noiva sumiu e dizem, foi um estrangeiro que a sorveu, quando ela transformou-se em água. Essa combinação de natureza, de emoções, de interpretações e de soluções simbólicas naqueles conflitos, naqueles medos, né, do novo, do invasor no ambiente, elas são muito presentes em várias culturas, inclusive a gente compara isso às situações na própria Amazônia. O outro conto, bastante interessante, Sidney na barbearia de Filipe Beru. A barbearia de Filipe fica debaixo de uma árvore. O barbeiro é boa praça, adora distribuir dacamaus, apertos de mão. Sempre sorridente e se gaba de já ter cortado o cabelo fino de branco. E os amigos não acreditam que ele é um barbeiro de elite. E aí as implicações das questões socioeconômicas, da vocação e da autoestima e do simbolismo daquilo que a pessoa faz, realiza e tem a sua alteridade nessas entregas. E, por fim, os mastros do paralém. Nesse relato, há a descrição do ambiente, a importância dos cuidados, as invasões, os descuidos e algumas das conclusões. Só um mundo novo nós queremos. O que tenha de tudo novo e nada, o que tenha tudo de novo e nada de mundo, que pode ser o nosso novo futuro. E finalizando, também transcrevendo um pequeno texto da contracapa, da última capa, a história de um homem é sempre mal contada, porque a pessoa é, em todo tempo, ainda nascente.
Ninguém segue uma única vida. Todos se multiplicam em diversos e transmutáveis homens. E aqui estamos para aprender, né, fazer a proposta do criador desse programa, do Leituras Conectivas, aprendizado e desenvolvimento com muita leitura sempre com muitas leituras conectivas. Obrigada, e agora vamos às perguntas e reflexões. Obrigado, Ana, muito bacana. Deixa eu apresentar aqui, vocês estão vendo o meu slide aí? Está na tela o meu slide do Leituras Conectivas? Tá. Ok, obrigado. Exato, então, é exatamente a proposta. Quando a Ana Cristina me propôs esse livro, porque muita gente acha que o Leituras Conectivas ele é livros de gestão, e eu sempre digo, não, gente, são livros que podem ajudar a vida nossa em termos pessoais, pode ser gestão também, pode ser em termos profissionais, e ela propôs um livro de contos, e eu digo, olha, bacana, vamos lá, isso é uma inovação, vai ser algo novo, e vamos ver como é que isso pode nos trazer para fazer conexões com a vida, para fazer conexões com diferentes realidades, afinal de contas, o livro traz uma realidade moçambicana, e nós estamos aqui no Brasil, e é isso que a gente tem como proposta. E veja só, o Leituras Conectivas ele tem uma proposta de fidelidade ao autor, e é por isso que muitas vezes as apresentações elas são centradas exatamente na obra, né? A gente sempre pede para os apresentadores, olha, apresenta a obra, depois nos debates, aí você é você, né? Por isso, exatamente, até o apego de o texto ser retirado, o texto para os slides, ele ser extraído a partir do próprio texto dos livros, né? Mas a gente faz sempre uma provocação de conexão, e eu fiz aqui, coloquei aqui no meio, mentes presentes, mentes ausentes, né? Contos que contam, contos que contam. Já chegaram aqui várias perguntas, principalmente para a Elisete, porque foi o primeiro livro. Eu convido a vocês que, se gostaram da apresentação, batam o seu like aí e vamos colocar as perguntas para a gente começar os debates. Mas hoje, gente, eu trouxe uma conexão diferente. E nem as duas apresentadoras sabem do que eu vou apresentar agora. E, de novo, uma homenagem às mulheres. Eu faço, nesse momento agora, Ana Cristina e Elisete, sem autorização de vocês, uma conexão entre as apresentadoras. E, para mim, gente, as duas palavras que mais definem essas duas estrelas de hoje são paixão e serenidade. A paixão que Ana Cristina, professora, mãe, agora avó, pesquisadora, doutora, fundadora de entidades e etc., tem em tudo que ela faz. É uma das maiores e mais ativas participantes da Academia Brasileira da Qualidade e do Leituras Conectivas também. Sempre está nos apoiando e nos incentivando bastante. E a palavra para Elisete não poderia ser outra que não serenidade. É uma das coisas que melhor acontece no meu aniversário é que todo ano ela manda os parabéns e manda qualquer coisa diferente, mas ela sempre traz serenidade. E em todas as mensagens que ela compartilha com a gente, nas postagens que ela faz também, vem serenidade. A serenidade presente na voz dessas duas, né, que vejam como é uma voz, com todo respeito aos apresentadores anteriores, são vozes, né, mais suaves, mais serenas. Então, é isso que a gente quer disponibilizar para vocês, a nossa audiência, a partir de agora, nesse momento, terceiro momento, né, em que nós vamos fazer os debates em função de aquilo que provocou, que chamou a atenção. O Leituras Conectivas, ele não necessariamente traz conexões, ele não necessariamente tem que ter concordâncias. Nós tivemos, no ensaio que fizemos, alguns momentos de, mas como é que eu junto isso, como é que eu junto aquilo? E foi engraçado que teve um momento que eu até trouxe para as duas, que eu disse, olha, um dos meus desejos é fazer um dia, um evento do Leituras Desconectivas, e dei até o exemplo, né? Na minha área de atuação, que é estratégia também, a gente, além de serviços e experiência do cliente,
a ideia é de colocar dois autores que são contrapontos. E tem duas pessoas que são maravilhosas para isso, Mintzberg e o Michael Porter, porque os dois vivem se bicando. Então, agora, gente, vamos conversar, vamos bater papo. Vocês aí, a Elisete e Ana vieram vários aplausos aí, né? Os aplausos eu percebo aqui pelos comentários que chegaram para a apresentação de vocês. E eu vou começando aqui, então, respeitando até, na medida do possível, a sequência das perguntas que foram colocadas. O Dagnino, que hoje deve estar muito feliz, porque é a pessoa que mais cobrava a presença feminina em leituras conectivas, ele já fez aqui seus comentários em relação a isso, e eu passo, então, a primeira pergunta, endereçada a Elisete, do Eduardo Guaranha, presidente da ABQ. Olá, Elisete, muito bom. Inclusive, Elisete, Guaranha está aí pertinho de você, tá? Ele é gaúcho aí, mora em Porto Alegre. O Guaranha disse, muito bom, a mente realizadora de fazer acontecer está distribuída nas 5, onde mais se manifesta? Sim, segundo o autor, para você realizar, você tem que ter esse conjunto de mentes. É um mix, né, das mentes, cada mente tem um conjunto de inteligências, então a realização, ela envolve um percentual maior ou menor de cada mente, e vai depender muito do contexto, vai depender muito também da área, né, que você está tentando solucionar alguma coisa, mas com certeza, segundo o autor, esse conjunto de mentes, ele dá condições para o humano resolver problemas que ele ainda nem imagina que ele vai enfrentar, né? E a gente até tem essa nossa condição hoje, com essa pandemia, que era uma surpresa, né, para a grande maioria de nós, embora não tenha sido a primeira vez, mas ele diz, essas mentes, elas vão ajudar o humano a solucionar o que ele nem imagina ainda que pode acontecer. É nesse sentido. Bacana, obrigado, Elisete. Ana, eu vou fazer a pergunta que eu estava guardada desde o dia que você me fez a proposição do livro, né? Que são duas perguntas, assim. Por que você gosta tanto do Mia Couto, né? As leituras dos livros, tudo, e você fez uma apresentação hoje poética. Aliás, o Roberto Torrião faz um comentário lá adiante que diz que as apresentações sonoricamente foram perfeitas, né? Mais ou menos isso que ele diz ali. Então, assim, Cris, o que você destaca, né, mais na obra do Mia Couto, e eu vou pedir para você fazer aquele comentário do conto que você é mais apaixonada, que da Princesa Russa. Da Princesa Russa, né? E o que a gente pode tirar da história, do conto da Princesa Russa, em termos pessoais, em termos profissionais? De trabalho. Bom, Kleber, vou tentar ser sintética. Eu ganhei o primeiro livro do Mia Couto em 2007, em Moçambique. Eu trabalho lá desde 2000, dou aula lá desde 2006. E a surpresa do simbolismo e da possibilidade de mexer com o nosso inconsciente. Então, considerando todo esse imaginário e como, eu não sendo moçambicanense, eu me sinto humana o suficiente e inteligente afetivamente para me transportar àquela situação e poder refletir sobre os conflitos, as superações, os encontros e as transformações de uma cultura, num ambiente de cultura africana, ou americana, ou europeia, ou brasileira, o que seja. Então, essa capacidade do Mia Couto, que é jornalista na maior parte do tempo, ele gosta de dizer que ele é biólogo, ele também é, mas e tem a sua fundação e tudo mais, ele nasceu no ambiente do jornalismo, de produzir imagens e situações dramáticas de vida. Opa, a vida não é uma linha reta, ela tem uma complexidade mágica. Então, essa complexidade mágica, ela me atrai. E uma curiosidade, que essa você não sabe, Kleber, eu fiz um grande projeto no governo do estado do Rio Grande do Norte, há uns 6 anos, mais ou menos, e eu estava lendo O Voo do Flamingo, do Mia Couto,
na praia, como que chama aquela praia negra? Como que é o canto de Ponta lá? Negra. Ponta Ponta Negra. Negra, sim, tinha tomado uma cervejinha. De repente, levaram a minha bolsa, com tudo, porque eu estava absorvida nos contos do Mia Couto. Daí é outra história que depois eu conto, mas é assim, Rio Grande do Norte, Mia Couto tem muita história para ser compartilhada. Não, são muitas histórias. Então, ele faz esse arrebatamento, né? É de 1955, ele está com 65 anos, mas assim, toda essa cultura de riqueza, pobreza, choque cultural e trabalho. O conto da Princesa Russa, aliás, todos são arrebatadores. A primeira situação, que ela envolve a questão, inclusive, de gestão, de vocação, de competência, envolve o próprio Fortinho, o Duarte. Ele era um empregado numa casa que estava envolvido com um grupo de exploração do ouro, né? Como a gente tem em várias regiões da África, inclusive em Moçambique. E como empregado, houve essa aproximação afetiva, apesar das diferenças culturais importantes e as diferenças socioeconômicas. E aí ele relata, aquela casa não tem mato, ela está isolada. Então, a patroa pede para ir conhecer lá fora, conhecer a cultura. E o que marca a mudança e que faz refletir é uma pessoa de pele branca, de elite, se importar com a morte de mineiros na mina de ouro. E é isso a enlouquecer. E essa surpresa de como ela, que é branca, se importa com o negro, que era a maioria que morreram foram negros. E ele tem detalhes sobre a morte do cozinheiro, são detalhes importantes para quem trabalha com saúde e segurança do trabalho, né? Então, e a outra coisa mágica, primeiro, claro, tem os personagens idealizados, né? O marido mau, o namorado que ficou na Rússia e tudo mais, mas tem a atuação deste, que era um empregado, de respeito absoluto à sua patroa e também ao patrão, que ele não entrega as cartas do amante em respeito ao patrão, e, ao mesmo tempo, o envolvimento. Eu acho que no nosso dia a dia a gente sempre vive nessas escolhas de até onde eu posso me envolver, como eu devo me envolver, e hoje, em ambiente de confinamento, as relações virtuais, elas têm uma outra dinâmica das inteligências e das mentes que a gente está precisando aprender e cuidar mais. Então, isso é, assim, uma pequena síntese de algo que é para sonhar e para aprender. E recorrer nos momentos de insônia também. Obrigado, Ana. Aliás, esse é um desafio do Leituras Conectivas, a gente fazer as sínteses, né? Eu vou passar agora 2 perguntas para a Elisete, que são parecidas, né? A primeira pergunta é do Robin Pagano, que ele diz assim: como identificar que mentes estão bem desenvolvidas em cada pessoa e quais são necessárias para desenvolver? Como identificar quais mentes estão presentes e quais são necessárias de desenvolver? E tem uma outra pergunta, Elisete, da Rose Camargo, que por isso que eu vou fazer as duas, eu acho que você pode explorar as duas. Ela diz assim: o ser humano tem os 5 tipos de mente ou predomina somente uma? Como podemos desenvolver a mente sintetizadora? Se você quiser, eu projeto aqui a pergunta primeira e depois... Por favor. A primeira pergunta é... Como identificar que mentes, como identificar... Né? Olha, o que eu posso dizer é que tem a ver com a consequência da solução que foi dada. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela não tem a mente respeitosa, o que vai acontecer? Vai dar problema, né? E nós não estamos falando da disciplina que ela domina, nós estamos falando não da mente disciplinada, mas da mente respeitosa. Então, depende das consequências, né? Daquilo que a pessoa decidiu. E quais são necessárias desenvolver. Aí, vamos lá.
Pegando esse exemplo, a pessoa, ela tem uma boa mente disciplinada, ela se dedica profundamente a uma disciplina, mas ela não tem a mente respeitosa, mais desenvolvida. Então, ela, na hora dela falar, na hora dela conversar com a outra, ou dela discordar com a outra pessoa, ela vai desrespeitar a pessoa, né? Então, nesse sentido, depende do que está acontecendo, tá? E a pergunta da Rose, Elisete, ela pergunta se o ser humano tem os 5 tipos de mente ou se predomina, né? Alguma delas, alguma virtude. Como podemos... E aí ela faz uma pergunta específica, como desenvolver a mente sintetizadora. Aí eu acho que ela deve estar preocupada, porque o que vocês estão fazendo aqui hoje é exatamente isso, né? Essa síntese. A mente sintetizadora, só começando, né? A mente sintetizadora, Rose, é muito pouco desenvolvida ainda no planeta, a nível formal. Então, assim, as escolas, né, vamos dizer, na grande maioria, segundo o autor, não dão foco no desenvolvimento da mente sintetizadora. E o que é importante? O importante é que depois que a pessoa tenha uma disciplina, que ela consiga fazer, né, resumos de situações, de teorias, que possam unir. Inclusive, se não me engano, tem logo no início desse capítulo, ele diz: o inferno é quando nada combina com nada. Né? Ele define uma frase que ele pega, e é real mesmo, porque a mente sintetizadora, ela tem que ter a capacidade de fazer a conexão de coisas que podem parecer estar separadas. E ainda é muito pouco desenvolvida. Como podemos desenvolver? Por exemplo, colocando situações diferentes das pessoas, dos estudantes, né, vão pensar no indivíduo que está sendo desenvolvido e pedir para ele fazer a conexão entre elas e entender, né, através de uma síntese, o que tem de comum ali ou o que ser extraído, né? Mas realmente é uma deficiência ainda do planeta. Bacana, Elisete. Eu tenho uma experiência de quando a gente está orientando pesquisa de mestrado e doutorado, e que é incrível, né? É impressionante, Ana, como as pessoas conseguem falar melhor do que escrevem. Então, a pessoa vai apresentar o texto que escreveu, seja de um artigo, de uma dissertação, ela fala que é uma coisa maravilhosa, só que você lê, parece uma outra, né? Parece que são 2 histórias diferentes. E exatamente às por vezes isso... é melhor gravar e transcrever e depois completar, colocar citações. Nesse sentido, Cris, eu trago aqui a pergunta do Leandro Giraldelli. Aliás, não, é Fernando Pardini. Não, é Fernando Pardini. Ele diz: Ana, fale um pouco sobre o uso do realismo fantástico da prosa poética de Mia, para dizer da riqueza do outro em nós. Muito bem. Obrigada pela pergunta, Fernando Pardini, meu colega da medicina psicossomática. Esse realismo fantástico, ele permite, isso eu pensei muito, na hora que eu estava, inclusive ontem, após a nossa conversa, a apresentação da Elisete, qual tipo que o Guaraná também perguntou, Eduardo, quais os tipos de mentes estariam associados a esses personagens do Mia Couto, né? Aí eu acho que o grande talento, né, dessa obra e de outras obras literárias de alto nível é a capacidade de sintetizar cenários, experiências e relatos, porque ele coloca no texto, você enxerga no texto aquele cenário de situações que envolvem uma reflexão. Então, envolve uma busca de interpretação, de solução, um tipo de mente. Uma mente ética, ou uma mente criativa, ou uma mente disciplinadora. Então, ele provoca o nosso funcionamento cognitivo no sentido do desenvolvimento, do impacto do susto. Então, ele combina, por isso a história do realismo mágico, ele combina o cognitivo com a emoção. E aquilo que você aprende com emoção fica inesquecível. Te provoca
estímulos para você se desenvolver. Bacana, obrigado, Cris. Agora sim, eu trago a pergunta do Leandro Giraldelli para Elisete. Para o humano solucionar problemas que ele ainda nem imagina, não é necessário um outro paradigma para a leitura da realidade? Oi, Leandro. Oi. Leandro, essas 5 mentes, se bem desenvolvidas, né, com abertura para o novo, vai levar a um novo paradigma. O interessante nessa obra é que quando você começa a compreender melhor o que ele quer dizer com esse conjunto de mentes, você percebe que ele está falando do potencial humano. E vamos lá, nós ainda não estamos usando o potencial humano que a gente pode usar. Né? Então, a partir do momento que essas 5 mentes elas começam a ficar mais desenvolvidas, a mudança de paradigma, seja ela quantas forem necessárias, elas vão ocorrer, porque é um alcance, né, de compreensão da realidade que o humano vai poder acessar. Ok. Ana, você acabou já respondendo aquela pergunta do Guaranha, sobre as mentes presentes. Você acha que abordou já? Sim, sim, sim. Tá ok. Então, a pergunta que eu queria colocar para você é o seguinte. Ultimamente, a gente tem ouvido falar muito em storytelling, né, como uma forma para se usar na publicidade, como uma forma para se usar na educação, como uma forma para se usar até em mediação de conflitos, e storytelling virou, né, uma coisa muito por aí. Então, como você trouxe um livro de contos, o que contos tem a ver com storytelling, né, etc. E, claro, sem querer entrar no assunto storytelling, mas assim, como é que a gente pode aproveitar? Eu não sei se você tem alguma experiência de já ter usado um livro como esse de contos. Como é que a gente pode aproveitar contos, né, na melhoria, na contribuição para que as pessoas melhorem suas vidas pessoais e, quem sabe, até mesmo a gestão organizacional? E, claro, eu faço a pergunta porque a sua especialidade maior é qualidade de vida no trabalho, né? Verdade. Bom, Kleber, obrigada por essa pergunta. Quando você falou do CPCL da Harvard Business School, exatamente, são os teaching cases, né? Então, situações reais, cenários reais, que são escritos e organizados de forma a provocar reflexões de gestão e melhorias na direção de gestão. O que a gente tem nesses contos, em geral, todas as palestras, aulas, apresentações, eu uso trechos de autores. Outras pessoas também fazem isso, de filósofos, né, de grandes nomes. Por quê? Porque elas entram naquele nível inconsciente do simbolismo que te faz parar para pensar, falar, opa, eu me identifico, o que isso tem a ver comigo? Então, toda a situação em que você consegue condensar, né, o Guarana falou que antes da síntese vem a análise, às vezes não. Às vezes a gente tem a síntese que permite a análise. Então, são idas e voltas, especialmente quando a gente está falando de gestão e gestão de qualidade. São ciclos que se renovam numa espiral hermenêutica visando, né, qualidade, desenvolvimento, essas coisas todas. Então, toda vez que eu consigo relatar uma situação, como o Mia e outros, né, grandes literatos, por que a gente tem Saramago e outros grandes nomes, Dostoiévski, por que a arte e a cultura ajudam você a fazer gestão? Porque ela primeiro descola um pouquinho, você olha para trás e fala, opa, esse cenário pode me ajudar a enxergar outros cenários, que é aquele efeito aquário. Você se desloca e analisa o ambiente de gestão, né? Então, particularmente nessa obra, quando o título, eu fui para um lançamento, foi quando o ano passado ele teve aqui, e era um lançamento com a Aqualusa, mas quando eu vi o título, eu falei, nossa, é o que eu acho, porque cada ser humano representa a sua universalidade humana. Então, nessa medida, eu acho que a gente teria uma nova metodologia, que seriam
Teaching literaturas, né? Casos literários para análise de gestão. Tem um autor americano que já faz isso, com liderança, 10 casos de liderança e tudo mais, que são bastante interessantes. Tem o Charles Rand, que fala a Era do Paradoxo, ele traz grandes casos das oliveiras em Portugal, e ele vai circulando histórias no mundo. Não tem a riqueza literária, né? Então, tudo que é descrição de cenários, que possibilita projeção, identificação, comparação e distanciamento, você se vê dentro do aquário, ele afina a pesquisa. E ele te dá o álibi com as metodologias científicas, no sentido, por exemplo, dessas 5 mentes, né? Como que eu vou classificar esses personagens e em que medida eu posso fazer isso com qualidade? A gente tem um perigo nessa história. Há algumas tipologias que elas provocam, mas eu acho que elas mais simplificam para empobrecer a situação do que para melhorar. Existem algumas tipologias de animais, eu sou um leão, eu sou um tigre, tá? Como gestor. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente tem que usar com um pouquinho mais de cuidado esses cenários, esses ambientes que envolvem a descrição hipernormal, né? E a gente tem, na prática, hoje, no mundo todo, todos esses esforços dos teaching case que são imbatíveis. Uma boa história te ajuda a aprender e aplicar com mais rapidez do que outras situações. Obrigado, Ana. Fazendo jus aqui agora a uma pergunta que eu toquei indiretamente do KS Desenvolvimento Humano e Bem-Estar. Eles tinham perguntado como usar os livros do MIA no desenvolvimento de conteúdos para treinamentos na empresa, né? Eu vou passar... Elisete, vem uma bomba para você, Elisete. É do Francisco Dalcenter. Quais mentes você acha que os nossos governantes mais precisam desenvolver? Eu posso dizer que é mais só pelo fato de você ter feito essa pergunta, você já sabe. Né? E isso realmente é um problema porque todas as mentes elas precisam estar desenvolvidas, né? Até quanto mais a pessoa escala o poder, mais necessária é o desenvolvimento das 5 mentes. Quando uma delas falta, o efeito dominó, né, do problema não totalmente resolvido, ou dos ruídos que causa, é muito grande, né? E isso, eu diria assim, não é só os governantes, porque eles representam as pessoas. As pessoas estão sendo representadas pelos governantes. Então, eu diria, isso é um problema do planeta, né? É um problema do planeta. E é com o tempo que a gente vai avançando. Mas eu diria, a gente avança enquanto sociedade, com certeza, mas a gente precisa desenvolver o autoconhecimento, porque a partir do momento que você desenvolve você começa também a contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, eu diria, é para todos, né? É para todos. Né? Mas agradeço a pergunta, tá? Gente, olha, tá acabando o tempo. A gente faz a programação do Leituras para 50 minutos, mas não tem jeito, toda vez a gente fura o tempo. Já estamos aí com 1 hora e 4 minutos. Eu vou, então, antes de passar a palavra para finais de Elisete e Ana, eu vou fazer só uma observação aqui da Patrícia Bueno. Ela diz que o aprendizado da noite, aquilo que você aprende por emoção, fica inesquecível. By Ana Cristina. E eu estou usando essa frase aqui de maneira proposital, porque a ideia do Leituras Conectivas não é aprofundar e não é esgotar as obras. É trazer a essência e trazer alguns insights. Por isso a gente usa lá o slogan, insights para você fazer mais e melhor, de maneira ágil e inteligente. Esse é o papel do Leituras. Mas se você que está nos assistindo gostou muito,
de um dos livros aqui e quiser levar e aprofundar uma discussão mais prolongada com sua equipe, tem uma solução, o Leituras Conectivas in Company. O evento pode ser feito online ou presencial, com a sua equipe, e aí com, inclusive, um aprofundamento maior. Então, eu vou passar a palavra para Elisete e Ana Cristina fazerem as suas considerações finais, né, para a gente ir para o encerramento do evento. Seguindo a sequência, Elisete, da apresentação, então você... Ok, inicio. Bom, primeiro, muito obrigada, né, Kleber, obrigada também pela parceria com a Cris, né, e eu vejo que realmente nós precisamos desenvolver cada vez mais as 5 mentes, né, porque vai fazer falta cada vez mais, e segundo o autor, eu volto a frisar, não é mais uma opção. Então, é trabalho para todos nós, tá? Mas muito obrigado a todos. Bacana, Ana Cristina. Ai, que bom, não, foi uma coisa que fluiu, eu queria agradecer a parceria, o cuidado do Kleber e da Sônia, assim, é um back-office inimaginável, a disponibilidade e o desafio da Elisete, que ela falou que não tem conexão, a gente não vai achar conexão. E, no fim, a gente vê que a não conexão é uma conexão. Então, a gente tem... Aliás, o Kleber vai fazer as leituras desconectivas, né? Isso, que é a tal da psicologia reversa. Não pense numa Brasília amarela, já pensou, né? Então, essa possibilidade de refletir, de fazer gestão, de desenvolver conhecimento por novos caminhos e com novos parceiros, né? Que você vai aprendendo, inclusive, os mindsets desses colegas, e as leituras, e as crenças. Então, quero agradecer um momento marcante, quero agradecer também as pessoas que entraram para nos ver, a gente sabe que hoje não dá mais para ver novela, né? De tanta live que tem, então, do pessoal que pôde estar aqui, e desejar que a Leituras Conectivas se amplie, se ramifique, e esteja mais presente na nossa vida, como gestor, como consultor, como professor, como mãe, avó, e como acadêmico da Academia Brasileira de Qualidade, que foi o que nos aproximou. Então, um prazer imenso e muito orgulhosa de que tudo caminhou bem, tudo fluiu. Ok, obrigado. Deixa eu projetar aqui a minha tela, gente. Terminando, então, os debates, agradecemos a participação de todos vocês. Não esqueça de dar o seu like e se você ainda não está inscrito no canal, fazer a inscrição, porque você vai receber, e ativa o sininho, né, para você receber as comunicações dos novos eventos que nós vamos ter. E por falar em novos eventos, eu vou pedir que vocês, a Sônia vai projetar aí, tá, um link para vocês responderem um questionário para nós. Na verdade, é uma pergunta, né, que é o nosso NPS. A gente instituiu isso a partir dos últimos eventos, e a gente faz o pedido a vocês que, além dos slides, vocês respondam a pesquisa sobre o NPS. E convidar vocês para a próxima semana, eu vou estar aqui como apresentador, matando saudade, que faz um bocado de tempo que eu não divido o espaço com Gustavo Diógenes. Eu vou trazer um livro de mais de 30 anos, do posicionamento do All Rise, do Jack Trout, que é um clássico livro de marketing, e o Gustavo vai trazer o Obvious Always Some, que ainda não tem tradução em português, que tem uma proposição, de certa forma, Ana Cristina, desconectiva, em relação ao... Inclusive, ela faz no livro algumas críticas ao livro anterior, o clássico livro do Rise e do Jack Trout. Então, vai ser um evento muito bacana, a gente convida vocês, lembrando que os Leituras Conectivas passa, a partir de hoje, a acontecer às terças-feiras. Então, muito obrigado por sua atenção, muito obrigado, Ana Cristina, muito obrigado, Elisete, Sônia e Pomoli, que estão aí nos bastidores e no back-office, e a todos vocês da audiência, uma grande satisfação em ter vocês conosco.